Fala, meu aluno do oitavo. Meus queridos, olha só, a gente vai hoje ver, né, da parte final já da unidade, graças a Deus, produtos notáveis faturação, o que vem a ser a simplificação de frações algébricas, e também o livro ele vai ensinar uma técnica, né, que é de resolução de equações de grau maior que 1, no caso 2, porém, tá, lembrando que é só a nível de curiosidade, porque vocês ainda não resolvem equações desse tipo. Eu só vou falar, né, um pouco a respeito, porém eu quero que vocês não fiquem preocupados caso não entendam, porque eu não estou de fato resolvendo a equação, e se mostrando que existem técnicas a partir da fatoração que você venha resolver. Mas esse assunto mesmo de resolução de equação de grau 2, ele só é estudado na sua íntegra no 9º ano, tá certo? Então o que importa mesmo de hoje para a gente é a simplificação de fração. E como eu te disse, a parte final é só como curiosidade, e assim que você passar de série, a gente dá uma conversa um pouco mais aprofundada sobre as técnicas de resolução de equações a partir da fatoração, tá certo? Então, bora dar prosseguimento aqui. Então, olha só, toda vez que você pensar na simplificação de fração algébrica, é interessante primeiro que nós saibamos o que é uma expressão com frações algébricas, né? Então, o que vai ser? Olha aí a definição. A fração algébrica ela vai ser uma expressão que vai ser uma fração, certo? Mas para que seja essa fração ser considerada algébrica, ela tem que apresentar uma letra lá no denominador, certo? Ou seja, tem que aparecer uma letra lá na parte de baixo da fração. Ó. Lembra a fração ter o numerador e o denominador? Olha esses exemplos aqui. Ó. 2 sobre x. O que eu tenho aqui embaixo? A variável x, fazendo com que esse exemplo 1 aqui seja considerado uma fração algébrica. Quando eu vou para o 2, ó, pode perceber que tem fração em cima e embaixo. Se tivesse só em cima, gente, não seria fração algébrica. O que faz ela ser algébrica? Porque também tem o x ó, na parte de baixo, no denominador, tudo bem? E quando você pega no exemplo 3, bem parecido com 2, tem a variável tanto em cima e embaixo, mas o que faz com que essa fração seja algébrica mesmo é a variável embaixo, no denominador, tá certo? Lembrando que pode ser qualquer letra. No caso aqui eles usam o x porque o x é a variável padrão das equações, tá? Mas pode ser y, a, c, enfim, todo o alfabeto que você imaginar aí pode aparecer como letra lá no denominador, tá certo? E além disso, a gente tem que ter uma atenção muito importante sobre as frações, que é chamada de condição de existência. Uma fração só existe, gente, a gente já conversou sobre isso, sobre definição de fração, quando no denominador não pode ser zero. Então, pensando nisso, a gente vai ter essa definição assim, ó. As frações algébricas só vão existir se no denominador não ter o que? O zero, ou seja, no denominador não pode ser nulo, porque senão não vai existir divisão e automaticamente também não vai existir divisões algébricas, frações algébricas, tá? Não te preocupe que já tu vai entender por que essa condição de existência aí, que é para não anular o número aqui de baixo, tá certo? Então, segue lá. Então, olha só. Primeiramente, aqui ele já começa lá no teu material com exemplos, que é para você entender como é que a gente faz para simplificar. O raciocínio, gente, vai ser idêntico àquela simplificação que a gente fez para polinômio. Só que em cada caso a gente vai utilizar um exemplo agora. Por exemplo, o exemplo que a gente utiliza é a propriedade de potenciação para fatorar, ou seja, a gente vai tentar cortar. Tanto que eu já até coloquei as setinhas assim. Então, olha o que eu vou fazer, acompanha. O x5, y7, x3, y9. Percebe que o 3 e o 4 não vai dar para dividir, então ele vai ficar aí. O que eu vou fazer? Quem é o menor dos denominadores das potências do x? É o 3. Então, você vai pegar o x5 e vai abrir ele de tal forma que apareça o x3. Como? Pela propriedade da multiplicação de potências. Como é que eu posso mexer o x5? Ele pode ser como sendo x3 vezes x2. Por que isso está certo? Porque se você somar, ó, 3 mais 2 volta para 5. Aí tu me pergunta, Nilza, por que você escolhe essa fatoração x3 e x2? Ela é uma fatoração escolhida já pensando em cortar aqui, olha que legal. Então, quando você escreve x3 e x2, você já está pensando que esse x3 vai ser cortado aqui, olha que bacana. E já o y7 e o y9 é o mesmo procedimento. Eu vou pegar o y9, que é o maior, e vou abrir de tal forma que apareça o 7. Como? Escrevendo x7, y7 e y2. Por que isso é verdade? Porque 7 mais 2 volta para 9. Nesse sentido, gente, agora dá para a gente fazer o cancelamento de termos comuns. Então, cortei x3 com x3, y7 com y7. O que sobrou é a nossa simplificação, ou seja, sobra 3x² aqui em cima e lá embaixo sobra 4y², fazendo com que essa forma aqui seja a fração algébrica, até porque a partir daí não dá mais para fazer nada, tá ok?
Então, bora lá para o exemplo 2, que agora, para a gente resolver, a gente vai utilizar da fatoração. Então, percebe como você só consegue fazer simplificação de fração se você tiver um bom domínio das formas de fatoração. Então, olha a ideia dessa questão. Em cima, uma dica importante, não apareceu 3 termos? Então, pensa logo na fatoração do trinômio. E embaixo apareceu um termo que não está aqui, ó, quadrado, e geralmente termos em comum, pensa no fator em evidência. E é o que eu vou fazer. Qual é a forma do trinômio desse aqui? A gente já aprendeu, tá? Antes de mais nada, gente, só uma coisa que volta nesse exemplo. A condição de existência para que essa fração exista é que lá embaixo o y não pode ser zero e também o x não pode ser zero, porque aqui eliminaria aí a nossa fração, tá? Essa é a condição de existência. Mas geralmente vem na questão, não é você que coloca, tá? Você tem que entender o que significa. São os números que vai anular aqui o denominador. É por isso que ele fala que é diferente de zero, tá certo? Então aqui voltando, percebeu que é um trinômio? Qual é a forma do trinômio? É aquela que você tira, lembra? A raiz do primeiro, ó, x² é x, a raiz do último, que é a raiz de 4, que é 2, e eleva eles dois na soma ao quadrado. Essa é a forma fatorada de quem? Do trinômio. Já o x² mais x, eu primeiro vou abrir o x² como sendo x vezes x, para eu poder agora colocar em evidência. Ó. E aqui eu já escrevo a forma do x², x mais 2 ao quadrado, na forma de potenciação. O que significa um número ao quadrado? É ele vezes ele. E embaixo, colocando em evidência o x, vai sobrar o que no parênteses? X mais 2. Com isso, fica bem fácil enxergar. Como eu tenho x mais 2 aqui, tenho x mais 2 aqui, eu posso fazer o cancelamento de 1. E o que sobra, adivinha? X mais 2 sobre x é a nossa simplificação algébrica. Tá certo, gente? E a gente acabou de fazer mais uma simplificação. Mas o que eu quero que você tenha em mente, como eu falei, para você resolver isso aqui, você tem que ter muito bem já definido os casos de fatoração, porque senão fica confuso mesmo, tá certo? Mas não te preocupa que quando voltarmos, se Deus quiser, em agosto, que é o que nós todos estamos, né, torcendo e orando para que aconteça, a gente vai ver com bastante cautela isso aí, tu vai ver como não é tão difícil como parece. A diferença é que a gente não está tendo um contato real, então eu não sei até onde você está conseguindo compreender essa parte desse assunto aí, tá certo? Mas lembrando, qualquer dúvida, fique voltando o vídeo e vendo a explicação passo a passo, que aí vai te ajudar bastante a entender todo o processo que está aí pela frente, tá? E aí o exemplo 3, né? Antes disso, de novo, condição de existência. O x não pode ser zero aqui embaixo, e como também não pode anular aqui, o x não pode ser menos 2, que é o que daria para anular. Esses são as condições de existência, os números que daria zero, tá? E aí o exemplo 3, que também está no teu livro, lembrando, tudo que você está vendo aqui está no teu livro na íntegra. Aí me perguntaram outro dia, professora, eu preciso anotar? Não, você não anota a parte dos assuntos, você anota os tópicos. E o que você tem que anotar no caderno são a resolução dos exercícios que estão sendo mandados para você, tanto em vídeo como em PDF, que às vezes quando é muito grande eu envio também, tá? Então bora para esse terceiro caso aqui, que é, ele quer que a gente fatore. Olha uma dica importante. Apareceu 4 termos, eu quero que você logo pense no agrupamento, tá? O agrupamento é o único que utiliza de 4 termos. Quando tem 2 assim, por enquanto não mexe, tá? Então olha o que eu vou fazer. Primeiro eu já vi que para eu agrupar eu tenho que ter termos semelhantes. Então olha o que eu fiz. No lugar do y5, pensando em botar em evidência esse y4, eu escrevi ele como sendo y vezes y4. Lembra que aqui quando não aparece o expoente é 1. E no lugar do y4 eu escrevi 1 vezes y4, que é para você ver que tem um 1 escondido aí. Botando em evidência, olha aqui, ó, y4. O que sobra no parênteses? Y mais 1. Lembrando que sobra no parênteses é o que você remove, tá? Quando você remover esse y4, que sobra, entra no parênteses. Essa é a propriedade do fator comum. Feito isso, não sei se você consegue enxergar, olha aí, ó. Eu fiz a evidência e apareceu mais uma vez a evidência, que é o caso do agrupamento. Quem é o novo fator em evidência daqui? Daqui é o y mais 1. O que sobra quando eu tiro o y mais 1 daqui? Nesse caso, sobra o y4 e a gente já conversou. O número que está escondido aqui na frente do parênteses quando não aparece é o 1, por isso que ele apareceu aqui. Finalização, dá para cortar y1 em cima e embaixo. O que sobra é para a gente a nossa simplificação algébrica. Nesse caso aqui só sobrou quem? y4 mais 1. Qual seria a condição de existência para esse caso aqui? Aqui embaixo, o único número que anula seria o y igual a menos 1. Tá? Então, com isso a gente fechou aí essas simplificações. E eu vou estar mandando, claro, um vídeo resolvendo questões sobre isso.
Mas antes disso tem uma curiosidade, que é resoluções de equações a partir das técnicas de fatoração. Lembrando, eu não vou parar para resolver como é resolvido de fato, eu vou só discutir soluções com você, porque você ainda não estudou a equação de segundo grau. Equação de segundo grau, gente, só para você entender, é quando agora a variável está elevada ao quadrado, a gente só resolve equações de grau 1. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Teu livro colocou, usando a fatoração, podemos resolver inclusive equações de segundo grau. Por exemplo, se você tiver a equação x² menos 6x mais 9, tu concorda que na forma do trinômio, a gente já resolveu. Como é que eu faço para achar na forma do fatorado? Eu tiro a raiz de x², que é x, como o número do meio, que é negativo, fica menos, tiro a raiz do 9, que é 3, e eleva ao quadrado, que é o que? A diferença do quadrado, né? O quadrado da diferença, tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Agora eu vou verificar. Não, antes disso eu vou escrever a forma de potência. Como é que eu posso escrever x menos 3 ao quadrado? É a mesma coisa que x menos 3 vezes x menos 3. E aí fica fácil de você entender o quê? Que número, né, eu posso colocar aqui no lugar do x, que faz com que essa equação vire zero. Você vai perceber que só existe um número. Se você fizer x menos 3 igual a zero, que é a resolução, só existe um número que vai fazer com que essa equação vire zero, que é o próprio 3. Porque quanto é 3 menos 3? 0. 3 menos 3, 0. 0 vezes 0 dá 0. Ou seja, essa aí seria para a gente uma resposta dessa equação, tá? E lembrando, como eu falei, apenas uma curiosidade, pelo amor de Deus, não vai te preocupar que a gente não vai resolver questão de segundo grau no 8º ano. Isso aqui só é uma técnica, né, de resolução que existe quando você estiver mais à frente e ainda não quiser, por exemplo, usar Bhaskara ou então resolver para equação incompleta, que são como a gente resolve esses casos aqui, você poderia estar utilizando da fatoração de polinômio para resolver esse tipo de situação aí dentro da matemática, certo? Então, com isso, gente, o que eu quero que você faça? Vai lá na atividade da página 237, tem exercícios relacionados a esse assunto, tenta resolver, tá? E ainda até o final dessa semana eu vou estar mandando para você a resolução comentada em vídeo dessas questões. E além disso, esse é o tópico final da gente, fecha os assuntos da segunda avaliação e tem lá uma atividade final que é Pensando em Casa, que eu quero que também você vá na sequência, que vai ser na página 238 em diante, resolve lá e deixa em aberto que quando voltarmos, né, a gente já vai fazer a nossa revisão em cima dessas partes aí que envolve essa resolução final dos capítulos aí que eles deixam para você. Tudo bem, galera? Então é isso, meus amores. Um grande beijo, tá? Continua teus estudos e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.